Olá, graça e paz, gente. Tudo bem com vocês? Pessoal, já está muito tarde, é verdade, mas hoje a minha vida foi tão corrida. Estou com reforma aqui em casa, então eu perdi muito tempo hoje resolvendo coisas de casa, coisas de saúde, né? Fui para médico, fazer exame e tudo mais. E eu realmente não tive tempo assim de doar, né? Alguns minutos para Deus, de parar, de sentar, de ler a palavra, né? Enfim, de ter a minha privacidade com Deus. Então, antes de dormir, eu quero deixar um versículo aqui para todos vocês que estão me ouvindo agora, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler apenas um versículo, que é o versículo 17. De 1 Samuel, capítulo 15. E eu quero dizer para vocês que, mesmo se vocês tiverem um dia agitado, como eu tive, sabe? E não teve aquele momento, né, com o Senhor, não teve o seu culto, né, individual com o Senhor, antes de dormir, né? Pega a Bíblia, lê alguns versículos, faz a tua oração, agradece ao Senhor pelo dia, agradece ao Senhor pela vida, agradece ao Senhor pela oportunidade de estar orando, de estar lendo, né? De poder estar se conectando com Ele, porque não tem nada melhor do que a gente ter o nosso tempo para Deus, sabe? Eu não gosto de fazer isso, de ficar sem fazer meu culto devocional, mas hoje realmente não foi possível. Eu saí muito cedo de casa e estava em médicos, né? Fui resolver outras coisas também. E em casa tá a maior bagunça aqui, porque a gente tá reformando. Mas, enfim, quando chegou agora eu disse, não, Senhor, eu não posso dormir sem falar contigo. Eu não posso dormir sem ouvir a tua voz, porque a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, é a boca de Deus falando pra gente, né? É o Espírito Santo se revelando através da palavra de Deus. Eu disse, não posso dormir sem ouvir a voz do Espírito Santo, né? E aí Deus tem falado muito ao meu coração nesse capítulo, sabe? O capítulo 15. E tem um versículo aqui que eu achei tão interessante. Eu não sei como é na Bíblia original, mas a minha Bíblia, que é a Bíblia atualizada, né? Uma Bíblia com uma linguagem nova, uma linguagem mais, como eu posso dizer, mais fácil de entender. Ela diz assim, no versículo 17 do capítulo 15 de 1 Samuel. Samuel continuou. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel. E aí talvez você possa estar perguntando, o que quer dizer esse versículo, Fátima? Olha, gente, esse versículo se refere à história de Saul, da rejeição de Deus contra Saul, não é? Saul foi o rei escolhido, né, para reinar sobre Israel. O próprio Deus escolheu Saul, não é? O povo queria um rei e Deus escolheu Saul para reinar sobre Israel. Mas o que acontece? Saul, ele se tornou um rei orgulhoso, ele se tornou um rei independente, ele não ficou dependente de Deus, ele se tornou um rei vaidoso e um rei idólatra, não por outros deuses, mas de si mesmo, sabe? E isso desagradou a Deus. E além disso, ele não obedecia mais às ordens de Deus. Ele fazia as coisas como ele achava que tinha que fazer, sem o direcionamento de Deus. E todas essas desobediências e essas atitudes, né, contra os princípios de Deus, fez com que Deus se arrependesse de ter colocado ele como rei. E aí Samuel chega para conversar com ele, porque apesar de tudo Samuel gostava muito de Saul e tinha pena dele, porque Samuel já sabia o que Deus ia fazer na vida de Saul, porque Deus falou para Samuel, né, que ia destronar ele e que ele também já tinha ungido a Davi, né, como rei. Então ele diz isso para ele, né? Você pode pensar que você é uma pessoa sem importância, Saul,
mas você é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel. Infelizmente, Saul, ele não deu importância, né? Ele não deu importância à escolha de Deus, à unção de Deus sobre a vida dele. Ele preferiu servir da maneira que ele achava que era para servir, sem o direcionamento de Deus. Saul foi vaidoso, ele foi pretensioso, ele foi orgulhoso porque ele pecou e não se arrependeu, ele não pediu perdão a Deus, não é? Saul construiu como eu posso dizer, não uma estátua. Ele construiu tem Bíblia que diz que é poste, tem outro que diz que é imagem, em homenagem a ele mesmo, né? Então ele estava usando idolatria com a própria imagem, com ele mesmo, sobre a vida dele. E isso não agradou a Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos adorar somente ao Senhor, a mais nada nem ninguém, nem a nós mesmos, somente ao Senhor. Então Saul estava bem distante, sabe, da vontade de Deus, não estava agradando ao Senhor, e isso aí fez com que Deus o tirasse do trono. E esse versículo fala justamente da preocupação, né, de Samuel, do profeta Samuel, em relação a ele, dizendo para ele: Saul, você pensa que você não tem importância? Você tem grande importância para Deus. Ele escolheu você de entre as tribos, não é? Lhe ungiu, lhe deu todas as tribos para você reinar sobre elas, e você não dá importância àquilo que Deus fez na sua vida, Saul. Você não é uma pessoa sem importância, você é o líder de Israel, você é um ungido de Deus, não é? Mas infelizmente Saul, ele não valorizou a escolha de Deus, ele não valorizou as bênçãos de Deus sobre a vida dele, né? E isso aí traz assim, como eu posso dizer, isso aí traz para mim uma reflexão bem profunda, sabe? Às vezes a gente pensa que a gente está agradando a Deus nas nossas atitudes, não é? E muitas vezes a gente não está agradando a Deus, sabe, queridos? A gente está fazendo a mesma coisa que Saul fez. A gente está fazendo o que a gente acha que é certo. A gente não está mais pedindo direcionamento de Deus para a nossa vida. E a gente fala o que quer, como quer, com quem quer, né? A gente usa da nossa fé, da nossa influência para fazer aquilo que é bom aos nossos olhos, mas muitas vezes está muito distante dos olhos de Deus, né? Do agrado de Deus. Então a gente precisa refletir. Às vezes a gente desobedece ao Senhor e às vezes não quer reconhecer isso porque somos orgulhosos, não é? Mas Deus, ele não se agrada de pessoas que têm atitudes como teve o rei Saul. Deus se agrada de pessoas como o rei Davi, que apesar de errar e de falhar, né? Ele se arrependia de seus pecados, ele reconhecia o seu erro e ele pedia perdão ao Senhor. Ele não era orgulhoso, ele era humilde, porque ele sabia que sem Deus ele não era nada, né? Ele não podia nada. Então, às vezes, falta isso na nossa vida, sabe? Às vezes a gente está orgulhoso e está pretensioso como Saul, mas que a gente desça, né? Desses tronos e a gente possa se humilhar aos pés do Senhor. Por que que Deus destronou Saul, né, nesse capítulo? Porque Deus havia dado uma ordem a Saul para acabar com os amalequitas, um povo que era inimigo de Israel. E Saul foi para a guerra e destruiu os amalequitas, mas permitiu que os soldados trouxessem os despojos da guerra. Então, eles trouxeram as melhores vacas, as melhores ovelhas, trouxeram tudo de valor que tinha, mas não foi isso que Deus tinha ordenado para Saul. O Senhor disse que era para ele destruir todos os amalequitas e tudo relacionado aos amalequitas era para ser destruído. E Saul desobedeceu a Deus e permitiu que os soldados trouxessem os despojos, né? E a desculpa dele é que aqueles despojos era para sacrificar ao Senhor. As melhores ovelhas, os melhores bois, né? Que era para sacrificar ao Senhor. Mas não foi isso que o Senhor tinha ordenado para ele. Às vezes a gente quer barganhar com Deus. A gente desobedece e a gente quer arranjar um motivo, né? Para tentar enganar Deus. Ninguém engana Deus. Porque Deus conhece as intenções do nosso coração, né? Deus sabia que aquilo não era a intenção do coração de Saul. Entende?
Saul quis ficar bem com seus soldados, quis agradar os seus soldados, né? Mas passando por cima da ordem de Deus. E não deu certo, deu errado para ele. E vai sempre dar errado para quem desobedece, né? Então, o Senhor, aí é quando Samuel diz para ele, de que adianta você trazer tantas ovelhas, tantos bois para sacrificar ao Senhor? Porque para o Senhor o que importa é a obediência, não é sacrifício. Sem obediência não é recebido por Deus, porque primeiro vem a obediência e depois vem o sacrifício. Eu vou ler até o versículo para vocês aqui. Ele diz assim, ó. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas, não é? Então, queridos, aqui na igreja a gente sempre diz que a obediência gera bênção, né? Mas a desobediência gera maldição. Então, ele desobedeceu a Deus e tentou enganar Deus, né, com sacrifícios. E às vezes a gente não faz isso, né? A gente faz às vezes isso, mas isso não agrada o Senhor, não é? A gente precisa mudar de atitude, a gente precisa reconhecer os nossos erros, né? E pedir perdão ao Senhor e nos consertar, porque a nossa vida é um gerúndio. Enquanto eu estou aqui falando, a vida está passando, não é? A vida não para e a gente não pode parar também. Na nossa busca, a gente não pode parar de pedir perdão, a gente não pode parar de ter persistência, né? A gente não pode parar de crer, a gente não pode parar de entender que Deus é tudo na nossa vida, não é? E Saul teve um triste fim, ele e sua família, por causa da desobediência dele. A desobediência de Saul alcançou toda a família dele. Só Mefibosete que não morreu, o neto dele, mas o resto todos morreram, né? Então, assim, por quê? Por causa do pecado de Saul, da desobediência de Saul. Então, queridos, é essa palavra que eu deixo para vocês, que vocês não são pessoas sem importância, porque Deus chamou vocês, Deus escolheu vocês, Deus separou vocês, né? Deus te deu um banho no sangue do filho dele, te deu vestes novas, colocou um anel no teu dedo e te colocou no lugar de príncipe querido, no lugar de princesa querida. Então, assim, você não é uma pessoa sem valor. Dê valor ao sacrifício de Jesus, dê valor à escolha de Deus, né? Dê valor ao chamado de Deus na sua vida. Você é importante, porque você é servo, você é testemunha do poder de Deus e você é um representante do reino de Deus nessa terra. Então você não é pouca coisa, você é importante. Amém? Valorize a sua vida, valorize o Deus que você tem, valorize o teu chamado, querido. Essa palavra que eu deixo pra gente nesse dia. Tem muito mais coisas, mas como eu já vou dormir, eu não vou me alongar muito. Então eu espero que vocês guardem a palavra no coração de vocês. Vocês não são pessoas sem importância. Deus ama vocês. E por isso Ele escolheu e separou vocês para servir no reino dEle. Amém? E também precisamos ser obedientes em tudo. Sabe? A gente não tem como enganar a Deus. A gente pode até enganar os homens, mas a Deus a gente não engana. E Saul tentou ali enganar a Deus com ofertas, mas ele esqueceu que ele tinha desobedecido, né? Então é mais importante obedecer do que ofertar, porque primeiro vem a obediência. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, que você seja uma bênção, seja obediente, para que o Senhor não rejeite a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Bons sonhos.